Olá, meu nome é Elisandra e eu vou tratar um pouco sobre a Lei 9.433 de 97, que dispõe sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Eu vou começar falando um pouco sobre o artigo 1º, que é o que fundamenta esta lei, e seguindo eu vou trazer outros artigos que eu considero importantes para a compreensão da mesma. O artigo 1º já inicia trazendo para nós uma informação muito importante, que a água é um bem de domínio público, e ele segue trazendo também que é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Sobre a gestão dos recursos hídricos, a lei nos traz que deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas e deve ser uma gestão descentralizada que conte com a colaboração do poder público, dos usuários e das comunidades. Ainda sobre os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, a lei prevê que em casos de escassez, a prioridade será de consumo humano e dessetentação de animais. Ainda, o artigo 1º traz que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação desta lei. O artigo 2º da Lei 9.433 traz os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Dividindo em dois objetivos, o primeiro deles traz que deve-se assegurar à atual e às futuras gerações a disponibilidade de água em padrões de qualidade adequado aos respectivos usos. Outro objetivo trazido pelo artigo 2º seria a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo os transportes aquaviários. O artigo 3º desta lei traz as diretrizes gerais de ação. Seguindo, o artigo 3º traz 6 incisos sobre as diretrizes gerais de ação. Porém, vou abordar apenas 2, que eu acho que são essenciais para a compreensão desta lei. O inciso 1º do artigo 3º nos traz que a gestão sistemática dos recursos hídricos deverá ser sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. Além disso, gostaria de falar também sobre o inciso 2º, que nos traz que a gestão de recursos hídricos deverá adequar-se às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país. Como assim? Bom, eu achei muito interessante trazer esse inciso, porque nós vemos isso muito na prática, como, por exemplo, a transposição que levou água para as pessoas que não tinham em determinadas regiões do sertão. Caminhões-pipa, né, que eu estava falando antes, dos exemplos práticos que nós temos no nosso dia a dia. Caminhões-pipa, por exemplo, que levam água para as pessoas que não têm água nas outras cidades, ou seja, o poder público ele adequa o uso dos recursos hídricos aos estados, às regiões e etc. O artigo 5º nos traz os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Bom, ele traz 2 incisos muito importantes para que eu possa citar aqui, né? Que o primeiro fala assim, sobre os planos de recursos hídricos, e o segundo fala sobre o enquadramento dos corpos de água em classes. O que seriam esses enquadramentos em classe? Os corpos de água são classificados numa escala de 1 a 4 e há também uma classe especial para o uso das águas doces. Bom, como vocês podem perceber aqui, ó, em uma escala, né? Não consegui colocar a escala inteira no vídeo. É uma escala de 1 a 4 daqui pra cá e aqui é especial. E aí, só para poder vocês terem uma noção de como funciona essa escala, a escala 1, a classe 1, ela tem como, por exemplo, recursos hídricos que pertencem a terras indígenas, ou seja, são aqueles recursos que vão ser menos utilizados, né, que vão ser mais respeitados. A especial, por exemplo, as unidades de conservação de proteção integral, águas desinfectadas. A 3 traz lugares como hortaliças, etc. Acho que com esses exemplos dá para entender mais ou menos como se funciona essa classificação. No nosso vídeo, sobre a questão do enquadramento dos corpos de água em classes, o artigo 9º da Lei 9.433 nos traz 2 requisitos necessários para esta classificação. O primeiro deles seria assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas. E o segundo seria diminuir os custos de combate à poluição das águas mediante ações preventivas permanentes.
artigo 10º dessa lei traz que as classes dos corpos de águas serão estabelecidas por legislação ambiental. No caso, a legislação ambiental na qual o artigo 10º se refere seria a Resolução 357 de 2005 da CONAMA, que nada mais é que o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Dando seguimento à nossa explicação sobre os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, nós ainda temos a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos, a cobrança pelo uso dos mesmos, a compensação a municípios e ainda um sistema de informações sobre tais recursos hídricos. Seguindo, o nosso artigo 6º, ele traz os planos de recursos hídricos, que são fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. Assim, ainda, o nosso artigo 7º da Lei 9.433 traz que os planos de recursos hídricos são planos de longo prazo, ou seja, são planos que possam trazer soluções futuras, né, que garanta aquilo que eu falei antes, para gerações atuais e para gerações futuras também, né? Bom, o artigo 8º da Lei 9.433 nos traz que os planos de recursos hídricos eles serão elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país. Dando seguimento a essa questão de uso e de instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, nós vamos falar um pouquinho sobre a outorga do uso dos recursos hídricos, que está disposto a partir do artigo 11º da Lei 9.433, que dispõe assim: o regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Ou seja, a Política Nacional de Recursos Hídricos busca trazer a melhor forma de aproveitamento desse recurso natural. A Lei 9.433 ainda nos traz princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, dispõe também sobre a questão da cobrança do uso dos recursos hídricos, fala sobre o objetivo do Sistema de Informações, dispõe também sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento desses recursos hídricos, que aborda a questão do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de Águas, a Agência de Águas, os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e Distrito Federal, os órgãos dos poderes públicos federal e estaduais do Distrito Federal e municipais e de recursos hídricos, que compõem todos o gerenciamento desses recursos hídricos, né? Quem gerencia os recursos hídricos são estes órgãos. Além de versar também sobre os comitês das bacias hidrográficas. Quais seriam essas bacias hidrográficas? Bom, nós temos a bacia hidrográfica amazônica, a do Rio Araguaia, a do Nordeste, a do Rio São Francisco, a do Leste, a do Paraguai e a do Paraná. Vou dar uma mostradinha. Seriam exatamente essas daqui. Bom, assim eu termino meu vídeo. Finalizando, eu queria falar que não é uma lei tão extensa, que traz mais informações, das quais eu não trouxe aqui no vídeo, mas que é uma lei que protege bem os nossos recursos hídricos, nossos recursos naturais, aquíferos, que dispõe sobre o que é necessário, que traz também coisas como, por exemplo, os comitês das bacias hidrográficas, a competência dos mesmos. Enfim, que eu espero que meu vídeo tenha trazido informações claras, tenha instigado quem não conhecia a lei a passar a conhecer. Eu gostei muito de aprender sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e finalizo aqui. Muito grata. Qualquer dúvida, meu Instagram é @lisandrak.